Olá, uma boa noite a todos os nossos internautas. É com muita alegria mesmo que nós estamos iniciando esse nosso programa Evangelho no Lar Online. Aproveitando o domingo, o início da semana, para que juntos a gente possa se conectar com Jesus. Lembrar daqueles instantes em que Jesus, o Cristo, na casa de Pedro, fazia leitura das Escrituras e comentava junto com os familiares e amigos. Esta é a oportunidade de nós acolhermos Jesus em nossa casa, em nosso lar, de nós começarmos bem a nossa semana com esta companhia. É um prazer estar com vocês. O Caminho da Luz inicia, então, esse projeto, o Evangelho no Lar, todos os domingos, às 19 horas, para que nós possamos fazer o nosso Evangelho juntos. E que vocês, aqueles que têm interesse de compreender como é que se faz o Evangelho, vão percebendo aqui o nosso roteiro, o nosso trabalho, a leitura, o comentário do Evangelho, a prece, e que todos vocês possam, então, ser atingidos, ser envolvidos pelo amor do Cristo nesta hora, nesse momento, abençoando os lares de vocês com a luz do Evangelho. Então, nesse primeiro momento, nós vamos começar com um vídeo, que é um vídeo institucional de divulgação do Evangelho no Lar pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O Evangelho no Lar e nos Corações. Segue o vídeo. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O Espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana num horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como visitantes ocasionais. Caso estes visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada integrante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência ou de forma aleatória. Leia em voz alta, de uma forma clara e pausada, mesmo que esteja sozinho, proporcionando um modelo de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados. Pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo Estado, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com prece simples, sincera e espontânea,
Agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos, após a prece, beba água magnetizada. Lembre-se, a prática do Evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possa ocorrer deve ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração e amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou ligue 51 3224 1493. Visite também o Centro Espírita. Você será muito bem-vindo. Esta, então, é a campanha Evangelho no Lar e nos Corações. Vocês aí em suas casas podem também, todos os domingos, durante esse nosso Evangelho no Lar, colocar um copo com água, uma jarra, como informou o vídeo que há pouco passou. E também deixar nos seus comentários aqui na nossa página do Facebook qualquer dúvida que tenham com relação à realização do Evangelho que nós vamos esclarecer. Pois muito bem, nosso primeiro programa, nosso primeiro Evangelho no Lar Online do Caminho da Luz, nós temos a satisfação de receber Alexandre Costa, o nosso vice-presidente de unificação. Eu vou pedir que o Alexandre se apresente antes de nossa prece e fale um pouco também o que é a vice-presidência de unificação do Caminho da Luz para nós que estamos assistindo. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite, Velo, boa noite, amigos. É uma alegria muito grande, né? Nosso coração se acordou hoje diferente pela essa oportunidade de estarmos juntos, né? Por esse convite carinhoso do Velo, da Berenice, né? De participarmos desse primeiro encontro do Evangelho no Lar. Velo, embora já viemos de família espírita, nós começamos a frequentar o Caminho da Luz em torno de 1991 e 92, não tenho bem lembrança, né? Exato, mas foi nesse período, entre 91 e 92. Depois do tempo, né, de assistir palestras, recebendo passes, resolvemos, então, no ano de 1995, entrar para os grupos de estudo da casa, né, onde, então, começamos ali a nossa trajetória como estudante da doutrina espírita, propriamente dito. E, por coincidência ou não, estamos completando 25 anos, né, dessa caminhada de estudos na casa. Também há quase 20 anos, como coordenando também grupos de estudos, que também nos traz uma alegria imensa de poder ter essa oportunidade de trabalho, enfim. E sempre dizemos assim, que o Caminho da Luz, para nós, ele representa gratidão e amor. Né? Gratidão por fazer parte dessa fileira, né, de trabalhadores, de amigos, né, tão queridos que nós temos. E gratidão, né, enfim, e amor, pelo amor à doutrina, por amor a Jesus, né, que é o nosso mestre, aquele que orienta a todos nós. Já participamos, já estivemos na presidência dessa casa, participamos durante muito tempo também nas diretorias, né? A gente sempre brinca que não é por merecimento, é por dívida mesmo, né? A gente sabe que tem que muito ainda, né, a se quitar, né, com as faltas passadas. Bendito esquecimento do passado, né, amigo? É verdade. Mas, enfim, a vice-presidência de unificação não foi pensada de início, seria aquele companheiro que representa a casa nas atividades externas, nas reuniões da UD, nos encontros da federação, enfim, sempre levando o nome do Caminho da Luz e, consequentemente, também trazendo, né, as informações, as ideias, aquilo que vai surgindo de novo dentro do movimento espírita. Mas ele é um pouco mais do que isso, né? A unificação é a união, né, justamente de espalhar quão importante nós sermos unidos, né? Enquanto nós sermos unificados, né, com a proposta espírita da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Lembrando sempre que unificação, né, uniformização, que todos têm que fazer da mesma maneira, igual. E assim a ter um norte dos trabalhos, seguindo, como falamos, as orientações daqueles companheiros que são também como nós, estudiosos, trabalhadores das casas espíritas, mas que estão um pouco mais atentos, estudam mais e refletem mais
né, sobre o movimento espírita, porque a doutrina, ela é única, sabemos disso, mas o movimento, ele é dinâmico. Então, uma coisa, por exemplo, lembrando do passe, né? Antigamente estalava os dedos aplicar o passe. Hoje, através do estudo, nós percebemos que a imposição de mãos é suficiente para que o fluido, então, penetre através do coronário, né? Do centro de força coronário que vem a beneficiar, então, aquele assistido, aquele paciente, no momento do passe. E são estudos, são reflexões que são feitas por vários companheiros, né? Que se organizam, se reúnem para poder, então, nos trazer novas informações e novas orientações. Muito bem, Alexandre. Muito obrigado pelas tuas palavras, tua apresentação. Nós estamos aqui com um público de mais ou menos 85 pessoas nos acompanhando. Tem gente de Pernambuco também, a Márcia de Pernambuco. E tem os nossos companheiros aqui da nossa UTE Partenon, o Edenilson está conosco, trabalhadores da casa, frequentadores do Caminho da Luz. Então, o pessoal, aos poucos, vão entrando, vão dando uma boa noite para nós. E nós vamos fazer, então, a nossa prece, Alexandre, de abertura, para entrarmos no tema desta noite, tá? Então, vamos todos nós elevar os nossos pensamentos até Jesus, até Deus nosso Pai, para que Ele possa, nesta noite, em todos os lares, unir a todos nós como verdadeiros irmãos que somos, e através da leitura e o estudo do Evangelho, possamos trazer a todos nós forças necessárias a esses embates naturais da vida, a todos esses desafios que a existência nos proporciona, a fim de que possamos sair fortes, melhores, fortalecidos, para a continuidade desse nosso processo infinito de evolução. Que a paz de Jesus, que o amor do Cristo envolva a todos nós nesta noite, a todos os lares que estão conectados conosco. Muito obrigado, então, Senhor, e que assim seja. Pois muito bem. Então, o tema desta noite é o item 4 do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo é Sede Perfeitos. O item que nós vamos abordar tem o título de Bons Espíritas. Bons Espíritas. Olha, o Alexandre, que é da Vice-Presidência de Unificação, é presidente da União Distrital Espírita Partenon, do CRE1, que coordena toda a região de Porto Alegre, todas as casas espíritas de Porto Alegre, está muito bem acostumado com o movimento espírita, tem dedicado o seu tempo, a sua inteligência, a sua boa vontade a favor do movimento espírita, caiu justamente esta passagem do Evangelho para o Alexandre comentar conosco. Então, eu vou ler aqui os primeiros 3 parágrafos deste item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Diz o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o alcance moral, ou, se os compreende, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina espírita? Não, diz Kardec, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e os seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois veem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares e até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances.
Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto que a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. O Alexandre, então, vai comentar para nós essa primeira parte aqui desse texto, Os Bons Espíritas. Muito bem, meus amigos. Realmente são reflexões importantes, né, que nos trazem aqui a leitura do Velo. Nos apegamos ali, então, numa frase que Kardec nos traz, ou de uma observação, de uma, digamos assim, além de uma observação, também uma constatação do nosso querido Kardec. Maturidade do senso moral. Nós sabemos que nós nos encontramos numa condição evolutiva muito parecida, nesse mundo, no mundo de provas e expiações que nós aqui vivemos. Mas alguns de nós já têm um pouco mais desses centros um pouco mais apurados. Então, compreende com mais facilidade algumas questões, que para algum outro talvez seja mais difícil, ou que não consiga enxergar. Então, quando Kardec nos fala maturidade do senso moral, ele quer dizer que aquele já está um pouco mais maduro para aceitar ou não aquele ensinamento, aquela reflexão. Por que muitas vezes nós não, digamos assim, não buscamos um caminho diferente? Porque nós temos, como fala aqui, a doutrina é simples, ela é de fácil entendimento. Por que a gente não consegue, muitas vezes? É porque nós não damos a atenção devida àquela questão. Quando nós, e é muito justo na nossa juventude, nós queremos construir a nossa vida profissional, sendo ela na área do direito, na área médica, da psicologia, enfim, qualquer que seja ela. Existe um esforço, e há um esforço muito grande para que a gente alcance esses objetivos. Então, nós deixamos de lado muitas coisas que nós temos o hábito de fazer para justamente estudar, trabalhar a proposta, refletir, para que possa, então, alcançar esse objetivo. E não é diferente no processo da doutrina, meus amigos. Nós temos que, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas e muitas vezes nós não queremos. Como nos diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes é isso que nós esbarramos. Nós não queremos abrir mão daqueles velhos hábitos que para nós são prazerosos, mas que nem sempre são salutares. Eu acho que uma primeira reflexão poderia ser isso. Uhum. Muito obrigado, Alexandre. Nós estamos aqui com 85 pessoas, tem trabalhadores da casa, tem frequentadores, a Heloísa Kuzer está conosco, a Maria Eidi Freitas, a Vera Silva, a Rosa Nascimento, gratidão por mais uma semana abençoada. A Adriana Rosa diz que fez o Evangelho no lar dela há pouco e agora está fazendo junto conosco. A Ângela Aito, o Mauro Garavello, enfim, a Johnny, a Graça, a Alba, o Moacir, então, a Tamara, a Berenice, tem um grupo grande que está conosco no nosso Evangelho no Lar. Então, é uma satisfação essa presença deles aqui. Então, o Alexandre comentou conosco essa primeira passagem, é interessante, né, que Kardec, ele é muito lógico, né, Alexandre, na apresentação do tema, ele vai falando no início ali que as pessoas que creem nas manifestações, mas muitas vezes não compreendem a consequência moral e o alcance dessas manifestações, ou se compreendem e não aplicam para si mesmas, né? E ele pergunta, mas por que isso acontece? Será que falta precisão da doutrina? Ele diz, não falta. Será que é necessário uma inteligência fora do comum? Também não é,
né? E aí o Alexandre nos explicou muito bem essa questão da maturidade moral. Isso é que vai diferenciar um espírito do outro. Aí Kardec continua, Alexandre, para tu nos ajudar nessa parte complementar, ele vai dizendo o seguinte, assim, ó, em algumas pessoas, esses laços materiais são muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes de ver uma visão do infinito. Eis porque não consegue romper facilmente com seus gostos e com os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que eles possuem. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Kardec chama esses de espíritas imperfeitos. São, afinal, diz Kardec, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam de suas fraquezas ou de suas prevenções. Mas aí Kardec continua e diz assim, aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. E aí ele conclui com uma frase que a gente ouve muito seguido, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto que um deles, o espírita imperfeito, se compraz no horizonte limitado, o outro, verdadeiro espírita, compreende a existência de alguma coisa melhor e esforça-se para libertar, e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Alexandre, tu podia comentar para nós essa parte final e até nos esclarecer o seguinte, será que Kardec, com esta classificação de dois tipos de espíritas, o espírita imperfeito e o outro espírita que ele chama de verdadeiro, o espírita sincero, o bom espírita, será que isso não cria um ponto de conflito, animosidade entre os próprios espíritas para identificar, dizer, olha, tu é um espírita imperfeito, ah, não, tu é um bom espírita, eu sou um bom espírita, o Alexandre é um espírita imperfeito. Pode comentar, Alexandre, para nós essa segunda parte e também nos esclarecer com relação a esta provocação? Pois é. A gente volta, assim, ao Kardec, né, lembrando de como ele foi lembrado, como ele foi, muitas vezes, digamos assim, chamado do bom senso encarnado. Né? O Kardec, ele trabalhava muito a razão, né? Então, como ele mesmo vem nos falar na Gênesis, enfim, no início ali, que ele acabava estudando o efeito, pegava o efeito para conhecer a causa. Então, ele sempre foi muito lógico, foi muito racional. Né? E ele faz uma provocação, nos parece, né? No sentido, assim, de nos dizer assim, que parte, qual grupo de espíritas que eu pertenço? Será que eu sou aquele espírito imperfeito? Eu sou aquele espírita sincero. Então, eu que tenho que me posicionar e tentar me enxergar nessa situação. Né? Não é uma coisa de fora, é uma coisa de dentro para fora. Né? Eu separei aqui, se me permitir, é um textinho pequeno, sim, para a gente, que é do Livro dos Médiuns, que o Kardec diz o seguinte, o que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz com que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno, indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade. Então é isso. A diferença que Kardec nos traz justamente é isso. É daquele que se esforça e aquele que tem o espiritismo como se fosse um passatempo para responder algumas questões, né? E a gente brinca, né, no movimento espírita, sou espírita, mas não sou fanático, né? Porque a pessoa acha que, né, que aquele que vai na casa espírita toda semana, que tem o compromisso do trabalho, enfim, é o fanático. Não é assim. Esse é o espírita comprometido.
É aquele que realmente entendeu a proposta, né, da doutrina, do Evangelho de Jesus, porque as duas caminham lado, sempre é importante a gente ressaltar, né, Velo, que a doutrina espírita caminha com o Evangelho de Jesus, lado a lado, né, na construção do homem de bem. Então, nos parece que nós é que temos que fazer reflexão, né? E Kardec, ele faz essa provocação para que a gente pense assim, será que eu sou daquela ou sou daquele outro? Né? Então, muitas vezes a nossa autoestima, né, tá mais baixa, a gente se coloca naquele outro. Se a gente está um pouquinho mais, não, eu sou aquele que se esforça. Nessas atividades, meu amigo, que a gente, né, durante alguns anos participamos pela federação, né, nas oficinas, enfim, pela área da mediunidade, lá se listava qual é o ideal do dirigente da reunião mediúnica, qual é o ideal do trabalhador, né, do médium, enfim. Aí colocava lá moral, mas é o esforço. A gente sabe que se a gente for pegar os itens, né, que são ideais para a gente ser um bom espírita, a gente não conseguiu alcançar ele. Mas o esforço, esse que é o grande, acho que a grande proposta assim, para nós enquanto espíritas. Que espírita, não existe meio espírita, o espírita daquilo, o espírita daquele outro. É o espírita, né? Um pouco mais maduro em seu senso moral, como falamos antes, ele vai ter mais facilidade para entender o que a doutrina quer nos trazer e aplicar. Porque assim, ó, não vai ser, se eu sou ainda um pouco invejoso, um pouco ciumento, eu ainda vou continuar tendo esses sentimentos. Mas eu vou conseguir enxergar em mim esse e vou trabalhar. Não é negar ele, não é negando que eu vou avançar, é trabalhando o sentimento, procurando avançar sobre aquilo que eu sinto. Por isso que o Jason nos fala muito bem da educação dos nossos sentimentos, que é justamente isso, trabalhar, avançar. E ele falava também, Jason, numa palestra há muitos anos atrás, que nós estamos no subconsciente, essas dificuldades, e é importante que ela venha à tona, para que a gente possa trabalhar, identificar e avançar, para limpar o nosso subconsciente das coisas, né, lá do passado, né, enfim, de nossas dificuldades. Então, assim, ó, nós é que temos que observar, será que eu sou aquele bom, será que eu sou espírita sincero? Eu sou aquele espírita imperfeito? Eu tenho que fazer essa análise. E se por acaso, né, se eu me colocar naquele de espírito imperfeito, eu tenho que trabalhar para alcançar aquele degrau. Se Kardec faz a provocação, não é para rotular, né, amigo? Não é para dizer, não, tem esse grupo aqui, tem aquele grupo lá. Não, é para que a gente se dê conta, não, peraí. O que é mais importante? Saber que existem os espíritos, né, o que esse ensinamento pode trazer de crescimento para mim, enquanto indivíduo, enquanto criatura humana, enquanto espírito, em evolução que somos todos nós. Então é importante, né, de nós refletirmos, somos dessa categoria ou daquela outra. Aí sim, dá o passo. E só para concluir, lembrando, desses anos todos de experiência, e já conversamos, né, com certeza sobre isso, e assim, são vários motivos que levam as pessoas a desistirem. Elas começam, lá nos grupos de estudo, uma quantidade, né, de número de estudantes, começa, no passar dos anos, as pessoas começam os grupos começam a diminuir, até ficando nos grupos pequenos, e muitas vezes chega até a se dissolver aquele grupo por falta de quórum, e acabam aqueles que sobrarem para os outros grupos. Claro que existem várias reflexões, a pessoa muda, né, vai para um outro bairro, uma outra cidade, também ela pode também ter uma questão de trabalhos, horários, enfim, mas muitos, né, também porque se dão conta, Velo, que precisam se transformar. E a pessoa pensa assim, não, eu vou deixar para a próxima. Né? Já que já acredita na reencarnação, já acredita na pluralidade das existências, vou deixar para depois. Não é meu momento ainda. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Esse é o nosso momento. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho nos diz isso. É o nosso momento, meus amigos. Nós já estamos prontos. Nos basta muitas vezes vencer aquela digamos assim, aquela preguiça que muitas vezes nós temos, aquela comodidade, não, eu tenho que vencer. Vai mexer com alguma coisa, né, com a gente, vai sim. Mas é aquela mexida boa, né? Aquela mexida que vai trazer o nosso crescimento, vai nos dar a oportunidade de seguir em frente.
Alexandre, coisa boa estar contigo, coisa boa estar com esse pessoal todo que está nos acompanhando. Nós estamos com aproximadamente 95 pessoas aqui no nosso Evangelho no Lar. E aí tu tocaste nessas questões tão importantes e sempre frisando que este é um caminho de autoconhecimento, né? Porque, como Kardec, quando ele fala do bom espírito, ele diz, olha, o verdadeiro espírita é aquele que trabalha na sua transformação moral, é aquele que faz esforços para dominar suas más inclinações, né? Então, é um trabalho individual, como tu disseste, né? Não é para a gente estar rotulando os outros, mas para a gente poder ser tocado em nosso coração. É isso que o Evangelho se propõe, a tocar no nosso coração. Então, foi tão rápido, nós já estamos terminando o nosso Evangelho, são 30 minutos, passam rápido. A gente quer agradecer a todo o pessoal que esteve conosco esta noite, a Neuci, a Denise, a Cristiane, a Vera Rolim, a Sancler, a Ivone, a Letícia, a Iris. Tem até uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando, que a gente vai, no final, fazer as orações. A mãe dela faleceu, desencarnou na quarta-feira agora, e evidentemente que ela está também precisando desse conforto, desse carinho, precisando desse acolhimento, e desta certeza de que Jesus não desampara ninguém. Esta trajetória nossa evolutiva, ela passa por essas situações de nascimento e desencarne. Então, a gente não entra na vida nem sai da vida, a gente continua na vida. E Jesus, o governador espiritual do planeta, está abençoando todos nós. Certamente, a mãe da nossa querida Vera Silva está tendo o acompanhamento que ela precisa por parte da espiritualidade, dos espíritos que antecederam ela nesse retorno, e que agora, ao final, nas nossas orações, ela possa receber a Vera, a família dela, a mãezinha dela, as nossas vibrações de paz e de carinho. Então, tem aqui, Alexandre, uma série de amigos deixando abraços, a Salete, a Marli, a Suzy, a Fatiminha, a Juliana, enfim, foi um dia, um evangelho prazeroso, foi agradável, porque evangelho é isso, né, Alexandre? É boa nova, verdade. É alegria, estar presente, aprender com Jesus é um momento de muita alegria, de muita satisfação. Alexandre, a gente quer agradecer imensamente a tua presença aqui. Antes de te pedir para fazer a prece, então, que vamos encerrar esse nosso evangelho, a gente quer comentar que esta semana ainda estamos no mês do aniversário do Caminho da Luz, 88 anos da nossa casa. Segunda-feira, amanhã, a palestra é com Gilson Luiz Roberto, médico homeopata que nós conhecemos, trabalhador e dirigente da Associação Médico Espírita do Brasil. Ele vai falar a cura pelo coração. Então, amanhã, às 20 horas, não percam. Gilson Luiz Roberto, a cura pelo coração. E na quinta-feira, influências espirituais. Olha que importante também nesse nosso momento de pandemia, cuidar com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Influências espirituais, com Jacobson Santana Trovão. Jacobson Trovão, segundo, a gente não conhece, ele é conhecido do Alexandre, o Alexandre convidou, disse que ele ficou muito contente para estar conosco nesse mês de aniversário do Caminho da Luz. Ele é, não sei se é agora ou foi, dirigente da área mediúnica da Federação Espírita Brasileira, depois o Alexandre vai nos esclarecer. E na segunda-feira também, agora, gente, nós vamos ter a irradiação online. Para aqueles que têm dificuldade de fazer as suas orações em casa, que gostariam de estar presente com alguém, com algum trabalhador da casa, como se vocês estivessem lá no Caminho da Luz, naquele período que precedia as nossas palestras. Lembram que a gente fazia uma sessão de preces e irradiações? Pois é, nós vamos ter agora, todos os dias, logo após as palestras. Então, você vai ficar conectado na palestra pública da segunda-feira. Então, logo termine a palestra na segunda-feira, o Alexandre já vai orientar essa sessão de preces e irradiações online.
E na quinta-feira também, depois da palestra, preces e radiações online. Então, estejam conosco. Foi um prazer imenso, uma alegria estar com vocês, fazendo esse Evangelho no Lar, vibrando nesse domingo, no início de semana, para que seja uma semana boa, uma semana bonita, como o sol que se irradiou nesse domingo, o calor que envolveu a todos nós. Tá certo? Então, uma boa semana para todos vocês. O Alexandre vai nos conduzir na prece final. Muito obrigado pela assistência de vocês. Alexandre, contigo. Tá bem. Então, muito obrigado, Velo, pelo convite, né? Pelo carinho, né, do nosso nome, de nossa pessoa, a todos aqueles que participaram, nosso abraço também carinhoso a todos. Nós também sentimos muita falta dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos amigos, do abraço, do aperto de mão, do beijo, que sempre era o combustível, são combustíveis que nos fazem, né? A gente, assim, então, seguir em frente, né? Com todos nós, com as nossas dificuldades que nós sabemos que temos, né? Nosso irmão Jacobson, ele é o diretor da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, no qual tivemos a oportunidade de conhecê-lo, também trabalhando nessa área aqui, pela nossa Félix. É um companheiro muito querido, né? Com conhecimento muito grande dessa parte, né? Um estudioso, assim, profundo de André Luiz, das obras de André Luiz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da fala dele, da maneira que ele vai conduzir a nossa palestra da quinta-feira. Tá bem, meus amigos? Então vamos agora, nesse momento, então, com o pensamento voltado em Jesus, nos sentimos abraçados, a cada um de nós, com muito amor, com muita paz, com muita esperança, nos preparando para a semana que se inicia, vencendo os desafios que cada um de nós tem. Esses períodos de pandemia, de isolamento social, sabemos que os cuidados são redobrados, devemos cuidar de nós, devemos cuidar daqueles que nós amamos. É muito importante isso, de preservar também aqueles que estão conosco em nossa caminhada. Então, respeitando os protocolos, os médicos, porque eles que sabem, têm o estudo, têm o conhecimento, o que é melhor para nós. Tá bem, meus amigos? Sigamos em paz. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Seguimos com Jesus sempre. Que assim seja. Muito bem, então, uma boa noite. Até o próximo domingo com o nosso Evangelho no Lar online. Boa semana a todos.